Opa, olha nós de volta. Hoje a gente vai falar sobre a água do aquário. Vamos unir os dois vídeos anteriores e conversar um pouquinho com vocês. Bora, Ted? Bora, Ray? Bora! Fala, povo das águas, muito obrigado, meu Deus, muito obrigado aos meus antepassados, obrigado, papai, obrigado, mamãe, obrigado a todos aqueles que estão nos acompanhando desde muitos anos, a minha família, a minha esposa, os meus seguidores, pessoal, aqui Ted, aqui Ray, a gente está com um assunto muito bacana hoje, né? Em meio a esse momento difícil da nossa nação, meu Deus do céu. Tem que passar logo, né? Vamos passar logo. Vai passar, né? Vai passar. Gente, a gente vai falar hoje sobre a água do mar. A gente vai falar hoje sobre a água do aquário, na verdade, né? Não especificamente a água do mar. Isso, ao longo de todos esses anos que a gente vem acompanhando os aquários, a gente identifica uma coisa muito engraçada, muito interessante até, né? Nós percebemos o seguinte, do verbo haver, há as mais variadas formas de se manter um aquário de água salgada, um aquário marinho. E dentro dessas mais variadas formas, até as mais variadas formas reconhecidamente erradas, em alguns aquários dão certo. E aí a gente fica se perguntando, caramba, a gente estuda tanto, a gente se preocupa tanto, eu vejo aquaristas que, sabe, faz centenas de testes, toma cuidado com isso, toma cuidado com as mídias, toma cuidado com... estuda durante vários meses, às vezes anos. Eu tive um caso aí de um seguidor, de um amigo nosso, ficou 3 anos para montar o aquário dele, só estudando, e monta o aquário, dá tudo errado, e a água não dá certo, e tá fazendo tudo do jeito que mandou. E aí ele se pergunta, né? E já tem outros que chegam, pega, abre a água da torneira, como a gente já viu, ao longo desses meses, desses anos do canal Aquashow Aquários, Alberto Bacelar Aquashow Aquários, eu já mostrei isso, já falei sobre isso. Tem gente que pega a água da torneira, mistura o sal, vai lá, põe no aquário e dá certo. Aí a gente se pergunta, né? Afinal de contas, por que isso acontece? E aí é natural que muitas pessoas, muitos colegas, né, usem o famoso jargão dizendo que aquário marinho não é uma ciência exata e por conta disso não existe regra, não existe receita de bolo, não existe... o que serve para um aquário não serve para o outro e blá 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 e blá 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 blá. E esquece que não é bem assim, não. O aquário que está dando certo, o que ele tem de diferente do aquário que não está dando certo? Ele tem o que a gente chama de equilíbrio. Ele tem um equilíbrio entre o que entra e o que sai. Ele tem um equilíbrio entre o input e o output, entre a entrada e a saída. E é nesse aspecto, é nesse ponto, que muitas pessoas não entendem. O que muda de um aquário para o outro, na maior parte das vezes, não é o output. O output ele acontece dentro do sistema, ou quando você faz a chamada TPA. Então, 2 formas de output dos elementos que estão presentes no aquário através da absorção dos elementos que estão sendo ministrados ao aquário. Então, tudo aquilo que você coloca no aquário, ele é consumido pelos próprios elementos. Ração, input, comida da ração, output. Transformar nitrato
remover nitrato, entrada de nitrato, input, né? Remoção de nitrato, denitrificação e TPA, por que não? Skimmer, e assim vai. E é justamente nisso, quando você tem esse equilíbrio estabelecido, mesmo que você esteja com uma entrada diferente da rotina de uma entrada dita ideal, correta, como é o caso, por exemplo, do uso de uma água da torneira para você usar em seu aquário, o que está acontecendo na verdade de diferente? Aquilo que está sendo consumido pelos seus corais, aquele produto que está vindo naquela água específica daquela torneira, está em equilíbrio com aquilo que está sendo retirado, removido e consumido pelo aquário, pelo sistema, pela biota do seu aquário. E é nesse ponto que as pessoas se confundem. Vamos lá. Eu tive várias conversas, inclusive em função da live que nós fizemos, né? Foi muito bacana. Obrigado aí pelas pessoas que nos acompanharam e tudo mais. Mas a pergunta que não quer calar: o que é melhor? O que é melhor? A água do mar natural ou a água preparada? A água feita com sal, né? A água do mar natural ou a água preparada? Pois bem, nesse ponto a gente vai ter algumas observações. Supondo que você opte pela água preparada. Então, obviamente, você escolhe um sal. Eu tenho diversas marcas de sal. Eu acho que o grande problema do sal hoje em dia não é em si a marca, mas a forma como ela é manipulada, como o sal é preparado. As pessoas, infelizmente, não entram em contato com o fabricante, com os sites, com os faces, com o produto, né? E prepara de modo errado. Eu estou cansado de ver gente preparando sal de boa qualidade de forma errada, precipita o sal, a água fica branca, bota a culpa na marca do sal, e não é a marca do sal, é a marca da mão que está misturando. Então a falta de conhecimento leva a esse tipo de coisa. Então procura com o fabricante, como é que o sal é preparado, vê a bula. Se não tem bula na embalagem, liga para o SAC, entra no site, faz uma pesquisa. Não é pesquisa de pessoas que usaram e disse que presta ou não presta. Porque se um usou e disse que presta, um usou e disse que não presta, a chance de quem não prestou está usando errado é maior do que a chance de quem está usando certo está prestando. Então, muito de produtos que não prestam, não é o produto que não presta, é o cidadão que não tem a paciência de manipular e usar da forma correta. Então, dentro dessa pegada, se você optou em preparar o seu sal com a sua água, é necessário entender isso. Quais são as fontes de água doce que você tem para preparar o sal marinho? Eu marquei essas daqui didaticamente falando, mas deve existir mais. Água da torneira, provavelmente a mais escolhida, deve ser a mais utilizada. Em segundo lugar, eu acredito que a água mais usada são águas de minas, retirada de poços artesianos, etc. Em terceiro lugar, água da chuva. Muita gente me pergunta se pode usar, se não pode. E por último, eu tenho me lembrando, assim que me lembro, são a água utilizada de ar-condicionado. Essa água, a gente vai levar em consideração não apenas para a mistura do sal, mas também para o uso de reposição de água evaporada, ok? Então vamos lá, o primeiro passo seria obter água da torneira. Gente, às vezes, aquele mesmo aquarista que durante 10, 15 anos morou num determinado local, tirou a água da torneira, preparava seu sal, fazia TPA e botava água doce para evaporar e nunca teve problemas sérios com a biota que ele tem no aquário dele. E isso é uma das coisas que mais pesa: que tipo de vida você tem, quais os organismos que você cria. Pois bem, em cima disso, se essa pessoa pegar esse aquário, mudou da casa que ele estava, subiu a mesma rua, 2, 3, um prédio, ele morava no andar de cima, por qualquer motivo foi para o lado de baixo ou vice-versa, ele mudou a fonte, ele mudou a torneira de onde ele pegava aquela água, ele mudou a caixa d'água de onde ele pegava aquela água, nada garante que ele vai ter o mesmo resultado. Portanto, o que isso prova? Isso prova que você não pode usar a água da torneira para fazer o seu aquário. Isso prova que você precisa, se optar em utilizar a água da torneira, passar por um período de teste usando aquela água em questão e verificar o resultado final disso. Usou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, alga, peixe morrendo,
coral morrendo, prejuízo em cima de prejuízo, não dá para usar aquela água. Simples assim. Ok? Então, a gente tem que ensinar aquilo que a gente fala o seguinte: se você fizer desse jeito, seja boa ou seja ruim a sua água da torneira, você vai ter um bom resultado. E é aí que entra o filtro de 4 estágios, o purificador de 4 estágios, ok? A mesma coisa acontece em relação à mina. Eu tenho clientes que têm minas de água, mina vem de mineral. E os minerais, para uso da mistura da água salgada com água doce, etc., não são indicados para serem aplicados, colocados dentro do aquário, ok? Na água da torneira a gente muitas vezes tem sílica, tem fosfato, tem tudo isso. E isso, se não for consumido por algum organismo do seu aquário, vai sobrar e vai manifestar provavelmente em forma de alga, em forma de problema para o seu sistema. A água da mina, a mesma coisa. Você usou água da mina, deu certo, não está dando alga, a biota em questão que você tem está funcionando, ótimo. Dali a 6, 4, 5, 10 meses o cara chega e fala: não, agora eu vou colocar um SPS mais assim, mais assado. Resumo da ópera: Alberto, vai esse, vai tu, mas esse coral não vai, porque a sua água possui um componente que não faz bem àquele coral, que não está presente na água natural do mar. Aquela água artificial que você está misturando com o sal, ela está sendo batizada com o que está vindo de brinde na água da torneira. E aí entra o filtro de 4 estágios. A água que você está usando da mina, ela precisa ir para uma caixa d'água, passar por um pressurizador para passar no filtro de 4 estágios. Aí você tem uma água de qualidade para mistura ou reposição de água evaporada. Água de chuva. Alguns colegas nossos, canais de YouTube, pessoas inclusive de bastante conhecimento, de alta confiabilidade no mercado aquarístico brasileiro e mundial, às vezes comenta: não, porque água de chuva é um absurdo, água de chuva vem com poluição, muita calma nessa hora. Por quê? Porque tem aquários com SPS de qualidade usando água de chuva. Portanto, em que situação isso ocorre? Que cidade você mora? Como é o céu da sua cidade? Como é a atmosfera da cidade que você vive? Além disso, a água é coletada tão logo após a chuva, ou mesmo você morando em ambiente como é São Paulo, por exemplo. Eu usei água de chuva há muitos anos. E qual é o segredo? Eu esperava 1 hora de chuva, 1 hora, 1 hora e meia. Depois de chuva forte, torrencial, depois de alguns dias, começava a coleta. Essa água passava por um bom shark bag, um bom sistema de filtro mecânico. Eu verificava que a água não passava dentro de calhas, dentro de coisas, era tudo PVC. A água batia no telhado de barro, caía na calha de PVC, descia pelo cano de PVC e eu coletava. Quer dizer, não tinha zinco, não tinha cobre, não tinha solda, não tinha produtos químicos, sabe assim, manta asfáltica, piche, enfim. Percebe que existe uma série de detalhes que, se forem observados, é possível que a água de chuva se preste. Então, como é que a gente descobre isso? Monta, usa. Depois de 2, 3 meses, aquilo que eu falei para a água da torneira, serve igualzinho para a água de mina, para a água da chuva. E a água de ar-condicionado, Alberto? A mesma situação, gente. Se a água condensada sai do sistema, já entra num cano numa mangueira plástica e é coletada, a chance dessa água ter qualidade é muito melhor do que se essa água for correr por um tubo de cobre, por um tubo de metal, por qualquer outro produto, para depois ela passar a ser coletada e utilizada. Então, assim, é preciso ter muita cautela. O nosso amigo Jefferson, como é o jargão dele? Bom dia, boa tarde, boa noite. Esqueceu, deu branca. O Jefferson, ele foi muito feliz. Eu conversando com ele esses dias aí, ele botou uma frase assim, ó. Ele falou exatamente isso, ó. Alberto, não podemos confundir aquarismo acessível, barato, com aquarismo negligente. Brilhante, brilhante. Às vezes, o cara, para baratear custo, ele não investe num aquário, ele monta um aquário de 5, 6 mil, ele não compra um purificador de 600, 700, R$1.000 que seja, quer dizer, ele não investe esse valor e começa a investir em corais ao longo de um ano e meio, de repente o colapso vem o crash,
quebra, né? Quebra da biota do sistema, e com isso perde tudo. Quer dizer, quanto ele deixou de economizar? O quanto ele perdeu, sem contar que nós estamos falando de vida, nós estamos falando de animais vivos, de organismos vivos. Então é muito perigoso essa questão do aquarismo irresponsável. Em momento algum vocês vão ver eu falar aqui no meu canal alguma coisa de achismo. Tudo, absolutamente tudo que eu falo em todos os meus vídeos tem um respaldo. Durante um certo tempo, alguns seguidores quiseram juntar pérolas do Alberto. E a pessoa pega frases isoladas, sabe? Tipo, a gente precisa montar uma fossa cética, para que a gente tenha todo o processo de identificação natural, tudo mal. E os caras tiravam o sarro, monta aí, joga uma fossa, né? Pega a fossa, pega uma privada, já monta embaixo do aquário, já aproveita e tudo mais. A tradução de SAMP, vocês sabem o que significa SAMP? Dá uma procurada depois no dicionário aí que vocês vão entender o que a gente quer, onde a gente quer chegar. Então tudo isso, gente, são coisas adquiridas, não é em 3 dias e meio, 3 meses e meio, 3 anos e meio, são 35 anos, 36 anos agora em julho. 36 anos brincando com isso. E tem muita gente capaz, muita gente capacitada, que mesmo sem ter 35 anos de aquarismo, pessoas recentes que entraram no aquarismo, que se desdobram, estudam e com isso conseguem resultados maravilhosos e além de estarem aplicando, estão ensinando. Então é importante. Um dos pontos bem legais desse nossa conversa, se você quer ter uma análise mais refinada, mais rebuscada, com mais detalhe daquilo que você tem no aquário, da qualidade, não apenas da água doce, mas da água salgada, mas da água doce também, manda fazer o ICP se for o caso. Muita gente me pergunta, mas Alberto, o ICP não é confiável? Foi provado que isso, que aquilo não dá certo. Gente, é um ponto de partida. É a mesma coisa relacionada, eu tive uma conversa com o João dos LEDs no nosso bate-papo. Eu comentei com o João a respeito da radiação UV e tudo mais. Ele mencionou para mim que a água que estava em volta do reator não era por causa da radiação, era por causa do UV, era por causa do resfriamento. Eu não quis esticar porque senão a gente ia passar muito tempo conversando. Mas o fato é, quem me disse que a água bloqueia a radiação, não fui eu que achei isso. Foi um físico da Universidade de São Paulo. E não foi um físico, foram 2 físicos, um da Universidade de São Paulo, o outro do ITA. E eu tenho o nome deles, se vocês quiserem, depois eu posso passar. Então assim, eu acho que as informações não é bem assim. E assim, a prática, o uso dos produtos ao longo dos anos mostra isso. O quê? Pessoas que usam HQI, nunca tiveram câncer, nunca tiveram problema de pele, nunca deu nada disso. Né? Pessoas que usam a água da chuva, o aquário é maravilhoso, usa com SPS. Pessoas que usam a água da torneira, o aquário é maravilhoso, inclusive para SPS. E existe. O mesmo com água de mina, o mesmo com água de ar-condicionado. Então a gente não pode, de fato, generalizar, padronizar que aquilo é o correto. Porque aquilo deu certo para aquele caso específico, mas não tem tudo para dar errado, porque de cada 10 que usa, 1, menos até. Às vezes de cada 100 que usa, 1 dá certo. E esse 1 não é parâmetro de comparação. Não é porque esse remédio fez bem para fulano, que ele pode ser considerado seguro para combater uma determinada doença que não faz efeito para a maioria das pessoas e traz problemas colaterais. Então é preciso muito cuidado, muita cautela nessas considerações. Assinando embaixo do que o Jefferson fala, tá? Não confunda aquarismo barato, acessível, competente, responsável com aquarismo negligente e irresponsável, tá bom? Outra coisa, para fechar, tá? A última pergunta que eu botei, a resposta da primeira pergunta que eu fiz lá atrás. Eu perguntei, o que é melhor, água natural do mar ou água preparada com o melhor sal que existe? Ó, segundo aí a fonte, Manual de Química e Física, já traduzido do inglês, tá?
Os elementos na água do mar são 66 elementos de composição na água do mar. Isso é aquilo que pode ser detectado. A rigor, se eu tivesse que chutar realmente, eu diria que no futuro nós vamos encontrar toda a tabela periódica. De uma forma ou de outra, aglutinada, separada, combinada ou etc., está lá no mar, está na água do mar. Eu brinquei uma vez, caiu um meteoro, esse meteoro está lá na água do mar, dissolveu, tem algum elemento ali, daquilo ali, em algum ponto existe uma molécula daquilo, ou combinada ou dispersa, mas está lá. Então assim, por melhor que seja o sal, a água do mar é a origem, é o ambiente onde aquilo foi criado. Então eu brinco, inclusive na odontologia. Então, às vezes a gente consegue fazer um dente mais bonito que o natural, mas dificilmente faremos melhor. A natureza, dentro da sua genialidade, da sua concepção de construção das estruturas moleculares, em especial as estruturas moleculares vivas, aquelas que fazem parte de um organismo vivo, a gente ainda está engatinhando nisso aí. Tem muita, tanto que não se descobre doença, cura de doença está aí, né? A pandemia. Quer dizer, uma coisa que, cara, é só pegar uma vacina, construir, pega o vírus, bota um remédio que mata ele e não mata o ser humano. Olha que simples. E não se chegou ainda a uma conclusão. Então a natureza, ela constrói estruturas das quais ainda serão necessários muitos anos de estudo. Então, entre a melhor água do mundo natural e a melhor água do mundo para fabricada, desculpa, mas a água do mar natural é melhor. Mas estamos falando de coisa de qualidade. Se você não tem acesso a uma ou a outra, óbvio, tá? Que você vai optar pelaquela que você tem melhores condições. E aí vem, mas Alberto, se as duas dão um bom resultado, se as duas crescem iguais, se as duas... Então, uma não é melhor que a outra, é no mínimo igual. Nós conseguimos fazer um sal que é igual ao natural. Ao menos visualmente, na prática, dentro daquilo contra fatos, não há argumentos, sim. Mas, se eu tiver acesso aos dois, eu prefiro comer uma maçã do que tomar uma pílula de maçã. Entendeu? Eu prefiro comer a maçã, comprovadamente uma maçã sem agrotóxico, bonitinha, saudável, madura, doce, no ponto certo, etc. E uma pílula com a mesma capacidade da maçã, com a mesma característica, que vai te trazer os mesmos resultados. Eu prefiro a maçã natural. É mais ou menos isso. Coisa de velho? Talvez. Coisa de teimoso? Talvez, não sei. Enraigado no meu subconsciente de que a natureza trabalha melhor do que eu. Talvez, é uma opção minha. Não significa que eu estou certo, não significa que seja essa a verdade plena. É a minha opinião. Assim como eu respeito a sua, eu peço que respeite a minha. Enfim, dado esses recados, devidos agradecimentos ao pessoal, né, a que eu mencionei, João, eu prezo demais pelo seu trabalho. Aproveitando aqui, tá? As suas luminárias, os seus artefatos são maravilhosos. Eu tive o prazer de conhecer o nível de acabamento, o esmero, assim, é tudo muito bem pensado, muito bem estudado. A única coisa que realmente eu não concordo com a sua forma é dizer que no conjunto da obra, tá? As razões pelas quais você coloca HQI como sendo uma escolha não adequada, aquecimento excessivo, gasto de energia excessivo e perigo de radiação, não, nenhuma dessas três razões foram motivos ao longo de todos esses anos, quando se monta do jeito certo, hein? Porque é aquela história, se você monta a lâmpada de modo que ela fica apontando para o seu olho, quando você está assistindo TV aquilo fica lá na sua orelha, aí realmente vai dar problema. Da mesma forma, se não tem um sistema de ventilação adequado, enfim, todo esse monte de coisa. Aí a gente considera que ambas foram feitas. É óbvio que o LED, economicamente falando, ele traz um custo menor, né, de conta de luz, provavelmente, etc.
mas o investimento inicial a médio e longo prazo, sabe, tudo tem que ser muito bem pensado. Então, o LED é a iluminação do futuro, já é do presente, mas não é a realidade para muitos aquaristas. Muitos aquaristas. E o uso da HQI, eu, por exemplo, só tirei a HQI porque estava difícil de achar 4 lâmpadas da mesma marca, e a gente tem que inovar, tem que passar, né? Tem que tornar a coisa cada vez mais acessível. Assim com toda a tecnologia, né? Tecnologia digital, tecnologia de celulares, de som, etc, etc, etc. Ok? E dito isso, obrigado a todos vocês. Agradeço de coração pelo convite do nosso amigo Tamit, do canal Riff Marinho. Muitas outras lives virão por aí. O pessoal anda me perguntando, Alberto, por que você não faz as lives e tal? É difícil, pessoal. Graças a Deus mesmo, com toda essa rotina que está acontecendo agora na minha vida por conta da quarentena, do isolamento, não me faltam atividades, não me faltam coisas para fazer, trabalho para ser realizado, tá bom? Feito, dito, fechou. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado aos meus antepassados. Muito obrigado, papai. Muito obrigado, mamãe. Obrigado à minha família, aos meus seguidores, à minha esposa querida. Obrigado a vocês, pessoal. Tchau e até breve.